Te aviso, tá? Tá bom. Pronto, ao vivo. Oi, pessoal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, tá? E vamos aproveitar ao máximo a nossa aula de hoje, tá? Então, chamei os colegas de vocês, tá? Para acompanhar, para não perder nada, tá? Da nossa aula, ok? Então, vamos lá. O conteúdo de hoje, gente, tá? Nós vamos estudar vanguardas brasileiras, tá? Para isso, eu preciso só recapitular o que foi visto na semana passada, na aula passada, tá? Foi visto na aula anterior, né? No caso aqui, uma arte, né? No caso aqui, hoje vamos ver a arte de vanguarda, e na semana passada foi vista a arte acadêmica, né? Na arte acadêmica era uma arte tradicional, tá? Sem muito, no caso, o artista seguia regras, e sua principal característica era, no caso aqui no Brasil, era registrar momentos históricos, fatos históricos, ok? E aqui nas vanguardas brasileiras, tá? Nós vamos ver algo oposto, tá? Algo diferente, inovador, né? Tivemos vários movimentos vanguardistas, tá? Pelo mundo, mas hoje nós vamos ver especificamente aqui no Brasil, ok? Vanguardas brasileiras. Foi no século XX que as vanguardas começaram a aparecer no Brasil, tá? Como assim, professora? Em meados dos anos 20, tá? Alguns artistas começaram a inovar na arte. Eles, cansados do que era feito antes, na arte acadêmica, no academicismo, né, pegaram elementos da Europa, de artistas da Europa, o que estava acontecendo por lá, né, com essas artes de vanguarda, e trouxeram para o Brasil. Tá? Aí, em torno de 1920, né, mais especificamente 1922, nós tivemos a Semana de Arte Moderna. Foi a semana em que deu-se início, né, foi colocado, assim, digamos, para a população brasileira esse tipo de arte, ok? Inovadora, chamada de vanguarda, né? Uma arte de vanguarda. Grupos artísticos como o Pau-Brasil e o movimento antropofágico, na década de 1920, esforçaram-se por avançar e atualizar nossa arte. Eram compostos, em geral, de artistas que haviam tido contato com as vanguardas internacionais. Então, aqui no Brasil, nós tivemos, tá, alguns grupos. Aqui, né, tem aqui o grupo Pau-Brasil, né, e movimento antropofágico. Como assim? Foram grupos, né, formados por artistas que tinham o mesmo ideal, tinham as mesmas características na sua arte, foi uma forma deles se juntarem para mostrar, né, o seu tipo de arte. E no caso, assim, o que é que acontecia, né, nesse movimento Pau-Brasil? Era assim, era um movimento, gente, de redescoberta, tá? Um tanto mostrando o Brasil de maneira, digamos assim, ingênua, né? Digamos assim, mesmo de descobrimento, mostrando a sua natureza, tá? Então, seria uma forma, como o próprio nome diz, né? O Movimento Pau-Brasil vai falar aí do Brasil, enaltecer, tá? O Brasil, mas de maneira mesmo de redescoberta. É como se fosse uma forma, um movimento artístico, para mostrar para as pessoas um novo olhar, mostrar uma forma de ter um novo olhar para o Brasil, tá? Uma redescoberta nesse movimento para o Brasil. E movimento antropofágico. O que quer dizer esse movimento, né? Foi um manifesto, no caso aqui, uma forma, tá, gente, de colocar o que era novo, né, de maneira diferente. Como assim? Né? O termo antropofágico tem a ver com canibalismo, né? Se alimentar de carne humana. Mas aqui, nesse sentido, era no sentido mesmo de consumir, tá? Esse conteúdo que era produzido,
tá? Esse conteúdo novo. Como eu já falei aqui, sempre, né, inspirados em artistas internacionais, artistas vanguardistas internacionais. Que, dando continuidade, tem aqui a capa, né, Revista de Antropofagia. Daí para frente, muitos outros movimentos artísticos se organizaram no país. São exemplos o concretismo e o neoconcretismo, que na década de 1950 trouxeram inovações na expressão visual e escrita da nossa produção cultural. Aqui eu tenho a capa, né, gente, da revista, vocês podem observar, né, que relembra bem aqui o início da nossa, da nossa história, né? Aí aqui, nesse período, na produção literária, tá? Em especial na poesia, nós tivemos um movimento chamado concretismo. Como assim? Como o próprio termo diz, né? O termo concreto seria uma forma, digamos assim, mais palpável, tá? Seria um poema visual, que você observa o poema e muitas vezes não só você não precisa ler ali os versos para compreender, muitas vezes só em visualizar a forma como é apresentado o poema, você já consegue perceber o assunto que é tratado ali, que é abordado, tá? No caso, como é um poema moderno, inspirado nas vanguardas, o artista tem essa liberdade, tá? Ele vai poder brincar aqui com a pontuação, com a estrutura do poema, tá? Ele tem essa liberdade poética para fazer, aí brincar, digamos assim, com a estrutura do poema. Então, chamado poema concreto, concretismo e neoconcretismo, que na década que continuando, de 1950, trouxeram inovações na expressão visual. Então, foram manifestações mesmo que chamaram a atenção, tá? Nós vamos mais adiante analisar esse tipo de poema. Hoje, né, nós vamos, na nossa aula sobre vanguardas brasileiras, nós vamos enfatizar essa produção literária, um poema concreto, ok? Aqui. Veja os poemas, no caso esse primeiro, né, Psil e Pós-Tudo, que é o que nós vamos ver no slide seguinte, tá? Eles também devem, né, ser lidos visualmente. Como assim? Observem aqui a imagem, tá? Isso aqui, gente, é um poema, tá? Até então, antes desse período, né, seria um absurdo alguém chegar e dizer que isso aqui era um poema, tá? Mas, após esse movimento de vanguarda, né, esse movimento inovador, certo? Os artistas brasileiros tiveram contato com esse tipo de arte e a população também passou, né, a apreciar, a ter esse contato. Lembrando que no início, né, não foi uma aceitação, que legal, porque era algo novo, né, causava uma certa estranheza, tá? Porque vocês podem observar o seguinte, parece aqui recortes, né, no caso aqui, com alguns termos, digamos, pode ter sido tirado de jornais, revistas, e muitos desses termos, tá, tem muito a ver com a realidade histórica, né, com o contexto histórico do Brasil na época, tá? Lembrando mais uma vez, não tem como desvincular estudar arte, conhecer a história da arte, sem estudar história. É preciso vocês compreenderem a história para entender a arte na sua essência, né? Mais uma vez eu digo, né, uma das mais completas definições de arte é forma de expressão. E o artista vai expressar o que ele vive, né? A realidade dele, o contexto que ele vive. Então, aí,
Eu tenho aqui, gente, várias palavras, tá? Que tem muito a ver com o contexto da época, tá? Aí aqui, aí tem aqui, vamos falar, bomba, né? No caso aqui, ato 13, aqui livre, certo? Então, são termos, tá? Que aqui feito recortes, mas se você compreender o contexto do Brasil nessa época, tá? Vocês, no caso, ditadura, né? No caso, assim, com vários elementos que vocês já devem ter visto na aula de história, vocês conseguem compreender o que ele quer passar, certo? Aí, assim, uma característica também aqui, gente, é a questão da desconstrução, por ser recortes. Porque o poema, o tradicional, você imagina aquela estrutura bem organizadinha, versos, estrofes, né? E aí tem uma desconstrução, tá? Do que seria o poema, mas não deixa de passar uma mensagem, né? Então, possui essa característica própria, no caso aqui, do poema concreto. Por que, né? Mais uma vez, o termo concreto? Porque ele é mais visual, né? Um elemento a mais aí para o poema, ok? Agora aqui. Continuando, tá? Aqui, né, esse outro poema. Mudar, mudei, agora posso tudo, quis tudo, tudo, estudo, mudo, tá? Aqui também, né, tem muito contexto, tá, gente? Histórico aí por trás desse poema, tá? Aqui, quando o autor coloca aqui mudar, já vem lá de 1920, tá? Com esse querer mudar com a Semana de Arte Moderna, tá? Essa inovação. Então, o ideal deles, o que eles queriam era que acontecesse essa mudança, tá? Essa liberdade de poder fazer versos desta maneira, tá? No caso, mudei, né? Isso depois, já com uma certa... depois de algum tempo, uma certa aceitação, no caso do público, com esse tipo de arte, o mudei, né? Aí agora o pós-tudo, né? Quis tudo, essa questão de sempre querer a mudança, tá? Aqui também é outro ponto colocado. E aqui no final ele termina com o mudo, né? Ele pode também aqui querer, mudou, né? Falou tudo, e no final ele se calou, né? Como muitas vezes, às vezes, em querer falar, muito barulho, assim, às vezes acaba esse silêncio de muita gente, muita fala, que esse mudo, digamos assim, fica ali por trás também, tá? Que muitas vezes, né, não é passado realmente, tanto que é falado, às vezes só, né, falando por falar, né? Aí ele prefere aqui silenciar. Até mesmo, gente, a escolha, né, da fonte, a escolha aqui da fonte, ele remete muito, aqui no caso, essa forma cíclica, formas de círculo aqui, tá? Né? Dá essa ideia aqui de algo que vai de mudança e que vai girando, né? Até a escolha da fonte também remete a isso. No caso, as cores, né? Preto e branco, né? No caso aqui também, não é à toa, tá? A escolha também aqui das cores. Então, é um poema, tá? Certo? Aparentemente, traz ali informações, mas tem muito ali por trás. Então, é por isso que é importante você conhecer, é uma obra de arte, é uma tela, né? É um desenho, é um poema. Qual foi o autor? Aí você tem uma ideia desse contexto, né? Que período ele viveu, né? Para saber o porquê da escolha daquelas cores, daquela palavra, certo, gente? Sempre vai ter algo por trás, tá? Nunca é de maneira aleatória. Sempre tem um porquê.
Aí, alguma pergunta, Ana? Não, tranquilo, Ana, pode seguir. Certo, certo, gente. Aí, assim, antes aqui das considerações finais, não tem como não falar, né, do clássico Abapuru, da Tarsila do Amaral, tá? Aqui, esse quadro é um dos mais conhecidos desse período, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter visto, ter estudado em outras disciplinas, mesmo sem ser a de artes, vocês devem ter visto esta imagem, tá? Como vocês também devem saber, quem pintou foi Tarsila do Amaral, uma das grandes pintoras deste período, tá? E assim, como nós podemos aqui encontrar elementos, gente, do vanguardista, tá? Brasileiro, elementos de vanguardas, né, brasileira. Aqui no caso, a escolha das cores, né? Ela evidencia aí o verde, né? O verde, o azul e o amarelo, tá? Então, aí já é um ponto, tá? Quando a gente lembra lá do movimento Pau-Brasil, vocês viram a imagem lá no início do slide, tem Pau-Brasil, né? Movimento Pau-Brasil, a bandeira do Brasil, né? Então, remete a essa questão das cores do Brasil. Como eu falei para vocês, gente, a questão da redescoberta é colocar para o povo brasileiro um novo olhar, uma nova descoberta da cultura, né, deste povo, sem deixar de lado mesmo, né, um certo nacionalismo, né, mas eu falo para vocês aqui, nessas pinturas, né, da Tarsila, tem esse caráter aqui mais da natureza, mas ela não deixa também, de em algumas telas, colocar aí uma crítica, tá? Porque uma das grandes características também deste período era este nacionalismo crítico, tá? Então, era você fazer essa redescoberta, mas também fazendo uma crítica. Aqui outro elemento que nós podemos colocar, gente, é a inspiração da Tarsila do Amaral nas obras de Pablo Picasso, né? Ela se inspirou no cubismo. Como assim, professora? O cubismo, né, é um movimento artístico que sua característica principal é brincar com a figura humana, tá? O artista tem essa liberdade de usar o ilogismo, né? No que seria o tradicional, o normal, ele usa o ilógico. As proporções, vocês observem aqui, né? Aqui o tamanho do pé, tamanho, né? No caso aqui, braço. Então, tem essa questão, essa forma de colocar que a figura humana é uma característica própria do cubismo. E a Tarsila, né, utiliza muito bem, tá? No caso aqui, fazendo essa figura, todos nós percebemos que é, né, uma figura humana, mas de forma que, né, um tanto diferenciada, né? No caso aqui, ilógica, o que seria o esperado. E também, né, os de formas geométricas. Tanto aqui nesta imagem, nós temos, né, no caso aqui, a circunferência aqui, relembrando aqui, o Sol, mas em outras também obras da Tarsila, é bem fácil de encontrar utilização de formas geométricas, tá? Que é característica também do cubismo, ela utilizando essa característica em sua obra. Aí, agora aqui, recapitulando, né, para vocês terminarem, relembrando o que foi falado hoje. Temos sempre que fazer essa comparação. No caso, o que foi, no caso, movimento de vanguarda e movimento acadêmico. O acadêmico era o tradicional, o de vanguarda é o inovador, ok? Então, e no caso, falando do Brasil, no caso, o acadêmico eram as pinturas históricas, fatos históricos, né? Muitas vezes que é encomendado por Dom Pedro mesmo, para exaltar, enaltecer aí né, o seu império. Aí, no caso, no movimento de vanguarda, tá, brasileiro, inspirado também em movimentos lá da Europa, mas com um toque aqui de nacionalismo, né, e um nacionalismo crítico. Eles vão realizar movimentos artísticos
bem próprios com as características do Brasil, ok? Então, as cores utilizadas, a mensagem que eles querem passar muito a ver, claro, com o contexto histórico vivido, ok? Alguma pergunta, Ana? Não, professora, tranquilo. Certo. Então, aqui, ainda, né, aqui para, nas considerações, na revisão. O poema concreto, tá? Importante, então, que vocês saibam. Diferenciar o que é arte acadêmica, que é a tradicional, da arte de vanguarda, no caso, o que foi visto hoje, e um ponto alto da aula de hoje, no caso, o poema concreto. Ah, professora, como é o poema concreto? É um poema visual, que ele não fica só ali naquela formatação, naquela contagem de sílabas poéticas, em versos, tá? Estrofes bem definidos, não. O poema visual, ele vai além, tá? Ele pode brincar aqui com a forma, tá? Dos versos, a escolha, tá? Ou algo, utilizar a palavra formando algum desenho, tá? Então, o poema concreto, tá? Tem essa característica. É um poema visual e que o autor, o poeta, ele tem essa liberdade de poder brincar, digamos aí, com as palavras, tá? E não deixando de passar a sua mensagem como o poema deve ser, ok? Ok, Ana? Ok. Alguma pergunta? Tranquilo, podemos finalizar. Deixa eu só passar logo o código. Quem está assistindo? Certo, aí eu Depois eu me o código da despeço. aula é 8T-E04. 8T-E04. Pode finalizar, professora. Tá. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Vocês vão receber os materiais, atividades referentes a este conteúdo, vão receber também, tá, esses slides, e estudem, façam as atividades, analisem bem as imagens, tá? Pegando sempre as características próprias do movimento artístico, tá? E aproveitem bem, né, o momento de estudo de vocês e até a próxima aula. Certo.